Queridos do Bem Verde, conforme prometido no outro programa, a gente vai dar sequência no nosso projeto paisagístico, que é o primeiro desse programa inteiro, já que existe 1 ano e meio sem a gente nunca ter feito um live aqui para vocês entenderem como é que a gente pensa nos espaços externos nossos de todo santo dia. Quem não assistiu outro programa, eu só vou reforçar um item que é mega importante para vocês entenderem esse agora, que é a sequência do anterior. Eu inventei um terreno, uma hipótese, inventei uma casa, também uma hipótese, uma rua e também inventei um sol. Esse item solar, ele é fundamental para o nosso projeto. Então, o meu sol da manhã inteiro, ele está nessa área. Ao meio-dia, ele vai passar por sobre a casa e provavelmente, em algum momento, ele se põe aqui com as sombras desse volume. Quando a gente faz as coisas em planta baixa, tem que observar que os volumes existem. O muro tem um volume, a casa tem um volume. Portanto, gera sombras que a gente precisa considerar. Digamos que a gente faça aqui uma piscina, aqui, né? Aqui a gente faça talvez um caminho de pedestre e quem sabe essa daqui é a nossa garagem, essa aqui é a nossa casa. Então esse carro talvez possa ter esse caminho aqui. Uma coisa que é muito importante é a gente considerar as áreas, não só pela insolação, mas também pelo tipo de uso. Piscina é alegria, barulho é água, né? Então a gente tenta juntar as áreas de silêncio e as áreas de barulho. A gente tenta separar. Então eu diria que piscina, digamos que uma horta, né, com as nossos temperinhos de todo dia aqui, nossas alfaces, etc. Talvez eu tenha aqui um pouco de pomar, não muito para lá, né? Mas aqui eu tenho uma boa área de insolação, esse meu pomar seria razoável. Eu tô falando de uma coisa, não tô falando de uma plantação, tô falando de uma coisa para casa, de coisinhas que você possa acessar todo dia sem tanto espaço, né? Toda a parte de serviço eu faria aqui. A gente está falando de varal, etc. Talvez esse canil pudesse olhar para cá. A gente confia nos nossos cachorros, mas eles precisam ter atenção nos nossos portões. Na área que vem a ser o sol da tarde, a gente pode ter lagos, espelhos d'água, decks, coisas bonitas que pode se descortinar aqui ao longo disso tudo. A gente pode ter aqui árvores bonitas também, não é? Podemos ter aqui um renque de palmeiras, porque não fica lindo com o vizinho, não é? E aqui a gente vai fazendo dessa forma, nós vamos pensando no espaço conforme ele vai acontecendo. Se isso aqui é o meu lago, meu espelho d'água, talvez eu queira ficar perto dele, por ele ser bonito. Eu acho que isso sempre é uma coisa a se considerar. Então, se a gente fizer aqui a separação do carro, veja, com uma cerca viva, né, para que você tenha privacidade nessa sua área bonita de estar, quem sabe você consegue aqui fazer um deck, né, um deck aqui nessa área debaixo dessa árvore, pode ser um tremendo lugar bonito para você sentar. Né, a sombra da árvore à beira do seu lago, não parece bonito, não parece aprazível? Eu tenho que pensar nisso aqui. Se o sol se põe aqui, não faz mal. Mas nessa área aqui, que eu tenho lazer, ó, lazer, barulho, não é? Barulho bom, né? Barulho. E eu tenho pomar que eu preciso, horta que eu também preciso de sol. E a nossa piscina, eu acho que isso daqui tudo são coisas que devem ser consideradas para o sol, para o melhor sol do dia, que é o sol da manhã. Ainda podemos falar de área de lazer e tudo mais que a gente quiser. Vamos conversando sobre isso nos próximos programas, mas isso aqui a gente chama de macro áreas de serviço, de estar, de lazer, dentro de um planejamento paisagístico de uma residência. O e-mail está aí, vamos conversando sobre isso que é tão legal. Eu adoro. Beijo, Roberta, com você.